Estamos de volta, baluarte da comunicação do Rádio Brasileiro, meu querido e amado pai Anselmo Robério. É com muita alegria e satisfação que a gente agora se encontra hoje, segunda-feira, dia 25 de setembro, aqui na Sala dos Conselhos, tá? Mais precisamente na rua Leopoldo Duarte, no bairro Tenório Cavalcante, onde a gente passa a entrevistar os candidatos a conselheiros tutelares aqui do nosso município de Palmeira dos Índios. As eleições irão ocorrer no próximo dia 1º de outubro, domingo, e a gente dividiu os candidatos em 3 blocos. Deixa eu só explicar para a maior audiência do rádio alagoano. Hoje a gente vai entrevistar 5 candidatos a conselheiros tutelares. Amanhã a gente entrevista mais 5 e na quarta-feira a gente finaliza com os 4 restantes. Portanto, totalizando 14 candidatos a conselheiros tutelares aqui da nossa região. E para deixar o nosso rádio ouvinte, o nosso espectador muito bem informado a todo instante, o Conselho Tutelar nada mais é do que o guardião dos direitos das crianças e dos adolescentes. São eles os responsáveis por defender, por proteger as crianças e os adolescentes aqui no município de Palmeira dos Índios. E hoje eu começo, entrevistando o querido Willamis Nando, ele que será o nosso primeiro entrevistado do dia, neste bloco de 5 possíveis candidatos, e ele vai se apresentar agora para a maior audiência do Rádio Alagoano. Bom dia, queridíssimo Willamis Nando, você já é atual conselheiro, candidato à reeleição. Quem é o Nando? Bom dia, Aline, bom dia, Anselmo, e bom dia a todos os ouvintes da Palmeira FM. Como a Aline falou, meu nome é Willamis, mas sou mais conhecido como Nando. Nando é palmeirense, aqui da região, moro na zona rural, ali no povoado Canafis do Moreira. Muito bem, Nando. E você, como candidato à reeleição do Conselho Tutelar, por que essa pretensão? Vale a pena ser conselheiro tutelar aqui em Palmeira dos Índios? Aline, vale a pena quando a gente faz com amor. É uma profissão que a gente tem que ter muito amor à causa da criança e adolescente do nosso município. É uma causa muito importante, né? Porque a gente é um defensor dessas crianças e adolescentes do nosso município, qual depende muito da gente. Se a gente não abrir as portas, se a gente não abrir a nosso atendimento para essas crianças e adolescentes, eles vão ficar aí na rua, jogados, muitas famílias sem estrutura para arcar com os direitos deles. Então a gente faz a intervenção e cuida dos direitos da criança e adolescente desse município. Muito bem. Candidato Nando, qual é a mensagem que você deixa para quem ainda está em casa, para quem ainda está pensando se deve votar ou não no próximo dia 1º de outubro? Realmente é um dever de todo cidadão comparecer aos colégios eleitorais que estarão disponibilizados, as urnas, para a votação. Por que você acredita que a população deve se fazer presente no próximo dia 1º de outubro e votar no candidato Nando? Seu número vai ser o 22? Isso, Aline, meu nome é o 22. Aline, a importância dessa eleição é muito grande, né? É uma eleição que não é obrigatório os eleitores virem aqui votar em Palmeira dos Índios, mas é muito importante, porque é o seguinte, vocês vão ter direito de cobrar daqueles candidatos que vocês vão votar lá na frente, porque aquelas crianças estão na rua, porque aquelas crianças estão, as mães fazendo o que deve, o que não deve. Então, gente, não é obrigatório, mas se cada um tiver a consciência e o dever que deve ter, como a gente que é candidato, ir lá naquele dia 1º, que agora é no próximo domingo, e pedir que vão lá, dê o voto de confiança, escolha, são 14 candidatos, eu sou um deles, mas tem 14 candidatos, todos têm os seus deveres civis prestados à população palmeirense, até porque para ser candidato tem que ter algum serviço social com criança e adolescente, então ninguém está aqui em vão, então volte lá. A minha reeleição, eu canso de dizer, foi esse mandato. Me identifiquei muito com o Conselho, gosto muito dessa área, então por isso que eu vou para a minha reeleição, tentar mais uma vez ser conselheiro tutelar desse município. Muito bem. Candidato Nando, e para a gente finalizar aqui o nosso rol de perguntas a você como primeiro entrevistado neste dia 25 de setembro, eu quero fazer a pergunta que toda a imprensa gostaria de fazer. Você, como já é conselheiro tutelar e segue até o próximo dia 10 de janeiro, é isso, onde vocês tomam posse, aqueles que serão eleitos para o próximo pleito, mais 4 anos. Por que, candidato Nando, você está sabendo, a gente recebeu em off alguma notícia, alguma notificação, que infelizmente o quadro atual, o cenário dos nossos conselheiros, do atual Conselho Tutelar, poderá sofrer alguma sanção maior, alguma punição administrativa. O que você tem a narrar sobre os últimos acontecimentos dentro da nossa cidade de Palmeira dos Índios? Aline, no primeiro momento eu fiquei muito triste, porque não diz o nome do conselheiro, diz o nome do conselho, qual eu faço parte.
Então, isso é muito triste para mim, saber que a minha consciência, quem me conhece, não tem nada a ver com a história, mas foi usado o nome do conselho. E quando eu uso o nome do conselho, eu uso o nome do Nando, porque o Nando é conselheiro hoje atuante. Então, eu gostaria muito que as autoridades, como até o gestor municipal já fez a sua parte, que desse os nomes até o próximo, esse final de semana, que na eleição, vocês que estão nos ouvindo, escolha bem, por isso a importância, às vezes está lá o conselheiro e faz o que não deve. A função do conselheiro não é estar com essas atitudes, a função do conselheiro é defender o direito da criança e do adolescente desse município, não mais do que isso, não se envolvendo em confusão, não se envolvendo nessas atitudes que foi envolvida aí, que deu aquela maior audiência aí na toda a rede social, mas não foi dado os nomes. Eu estou triste ainda, porque já tem esse período todinho e o nome não foi dado. E eu gostaria muito que desse os nomes para saber, de fato e real, quem é o culpado da história, para não sobrar para todos. Muito bem, então essa foi a opinião do Nando, atual conselheiro tutelar e candidato à reeleição para o próximo dia 1º de outubro ao Conselho Tutelar daqui de Palmeira dos Índios. Agora, Anselmo Robério, caríssimos ouvintes de Letes Espectadores, eu passarei a entrevistar o querido Fabinho Noronha, ele também que é um dos candidatos a conselheiro tutelar aqui de Palmeira dos Índios, tentando sua primeira eleição, né, Fábio? Seja muito bem-vindo, o programa Balanço Total com Anselmo Robério nos estúdios. Quem é o Fábio Noronha? Bom dia, Aline. Bom dia, ouvintes da Palmeira FM, Balanço Total. Meu amigo Anselmo Roberto, aquele abraço. Fabinho Noronha, Aline, é um pai de família, certo? Que tem 48 anos. Eu nasci aqui em Palmeira dos Índios, me criei em Palmeira de Fora, como todos me conhecem. Fabinho Noronha teve uma infância não muito fácil, certo? Eu perdi meu pai aos 12 anos de idade, no Dia das Crianças. Isso não foi fácil para me superar. Certo? Então eu sempre tive uma vida difícil, não foi fácil não, de tudo eu fiz um pouco. Já fui cantor, já fui lavador de carro, já fui tudo. Desde 2017 que eu venho atuando na área da educação, certo? Trabalho com crianças e adolescentes, agora no momento eu estou na assistência, e o Fabinho Noronha é isso, é uma pessoa que está determinada a entrar nesse cargo para realmente trabalhar em prol do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem. Então, Fábio Noronha já tinha um trabalho em prol das crianças, dos adolescentes, por isso você resolveu se candidatar para poder exteriorizar o seu melhor, dar a sua função e, por que não dizer, ajudar, né, as nossas crianças e os nossos adolescentes. É dever do Estado, da família, da sociedade, prestar a proteção integral nos direitos inerentes às crianças e dos adolescentes. Fábio Noronha. Isso mesmo, Aline, é um dever de todos, né? O papel do Conselho Tutelar, na verdade, muitos pensam que o conselheiro tutelar ele tem que andar na rua procurando o problema, né? Quando, na verdade, o conselheiro tem que receber denúncias para poder atuar. A cidade, como todo o Brasil, é muito carente, né? A gente tem muitos números de crianças e adolescentes aí sendo vitimados, né? Isso a gente não pode negar, mas é com essa dedicação de eu ter passado pela infância que eu passei, de eu ter trabalhado com criança e ter vivenciado, né, no dia a dia numa creche escolar, que eu resolvi disputar essa eleição. Tem muitos candidatos aí, alguns já são conselheiros, outros têm outros nomes bons aí, e aí a população escolha qual vai ser o melhor, qual é que a população quer escolher para assumir esse cargo tão importante. Muito bem. Fábio, qual a sua mensagem, caso você seja eleito no próximo dia 1º de outubro, seu número será o 18, o que a população pode esperar do candidato ou do possível conselheiro tutelar Fábio Noronha? A população ela pode esperar de mim o meu melhor, a minha dedicação total, se eu chegar lá com fé em Deus e a população, não é isso? Ter de mim realmente um trabalho voltado em prol da criança e do adolescente. Muito bem. E para finalizar a sua participação aqui, a nossa entrevista, Fábio Noronha, eu quero fazer uma pergunta também para aqueles que ainda não são conselheiros, estão pleiteando pela primeira vez esse cargo. O que você acha do uso da máquina pública para poder angariar alguma possibilidade de voto ou troca de favores pessoais? Olha, Aline, eu vou ser honesto com você e a população. Eu estou fazendo uma campanha honesta, certo? Denúncias aparecem porque, né, a gente não somos amigos, a gente é colegas de campanha, né?
Então, eu, como não sou um conselheiro e pretendo ser, eu vejo isso com uma tristeza. Por quê? Porque eu estou fazendo um trabalho honesto. Eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou indo de porta a porta, eu estou pedindo meu voto honestamente. Quem me conhece sabe disso, certo? E é triste ver candidatos usando a máquina pública, usando de artimanhas, certo? Para comprar o voto do cidadão, e o cidadão não faça isso, não venda o seu voto, certo? Porque o cidadão que vende o seu voto para uma coisa dessa, ele não tem o que esperar de um conselheiro desse, né? Então, a população fica alerta, escolha direitinho, se quiser pegar o dinheiro do candidato, pegue, mas vote no honesto, e esse recado é o que eu deixo. Portanto, esse foi o candidato Fábio Noronha. Fabinho Noronha, nas urnas estará, né, Fabinho? Número 18, candidato a conselheiro tutelar aqui do nosso município no próximo dia 1º de outubro. E agora, Anselmo Robério, gigante da comunicação, eu já estou ao lado aqui do Aguinaldo, tá? Ele também conhecido como Gordo, que já é conselheiro tutelar aqui de Palmeira dos Índios. Ele utilizará o número 14, né, na sua chapa. E Gordo, Aguinaldo, seja muito bem-vindo, viu? Programa Balanço Total, Anselmo Robério. 104,1, a única emissora com rádio e TV, estamos ao vivo, você vai falar nada mais, nada menos do que a maior audiência do rádio alagoano. Quem é o querido Aguinaldo Gordo? Bom dia, Aline, bom dia, ouvintes da rádio 104,1, é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse momento. O Aguinaldo Gordo é um cara simples que nasceu e se criou no município de Palmeira dos Índios. Sou filho de uma professora aposentado e de um pequeno agricultor, meu pai, um guerreiro, minha mãe também, né? E o Aguinaldo Gordo, ele tem um objetivo, veio com um objetivo desde 2010, quando eu iniciei a carreira como conselheiro tutelar. Antes de eu ser conselheiro tutelar, eu era carapuceiro, mas antes de ser carapuceiro, já fui professor de EJA, de jovens e adultos, por 8 anos, trabalhei na escola, né? E me dediquei muito quando o meu irmão perguntou se eu não queria concorrer à eleição de conselheiro tutelar. Foi daí que eu vi que estava no papel, que era um direito meu, prazer enorme, poder entrar na eleição de conselheiro tutelar e defender os direitos de uma criança e de um adolescente de negligência, de maltrato, de violência, do trabalho infantil. Muito bem. Aguinaldo, você já possui o primeiro mandato como conselheiro aqui em Palmeira dos Índios e agora pleiteia o segundo. Por que se candidatar à reeleição do Conselho Tutelar? Aline, eu iniciei esse dom, essa vocação, essa carreira de conselheiro tutelar em 2010. Eu já estou no 3º mandato. 3º mandato, frise-se. Sim, 3º mandato. Eu creio que não é à toa que eu estou no 3º mandato, eu creio que eu tenho uma experiência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sei quando uma criança está precisando de ajuda, quando foi negligenciada, quando foi abusada, quando são vulneráveis ao trabalho infantil, que eu não acho de acordo. Toda criança tem direito a brincar e vir direito à sua infância, como qualquer uma outra criança. Muito bem, Aguinaldo. Portanto, é o 3º mandato do Aguinaldo, pleiteando o 4º agora, no próximo dia 1º de outubro. E o Aguinaldo falou aqui para a gente quais os conceitos que ele tem, realmente citando aí a Constituição, que emana também o ECA, nossa Lei 8.069, de 90, que é a lei especial que protege os direitos das crianças e dos adolescentes. Aguinaldo, qual a sua mensagem para toda a população, para quem ainda está pensando se deve votar ou não? Vale a pena ir votar no conselheiro tutelar no próximo dia 1º de outubro? Aline, essa pergunta foi muito interessante. Se vale a pena, creio que sim. Vocês, a população de Palmeira, pense e analise. Quem tem criança, principalmente, que é uma eleição para proteger os direitos da criança e do adolescente, onde as vizinhanças, principalmente quem tem filhos, analise todos esses objetivos dessa eleição. Por exemplo, vou citar um exemplo que muitos vizinhos já viram, já ouviram, já presenciaram a negligência de uma criança sendo abusada, sendo violada. Aquelas mães, aqueles pais incompetentes que saem para ir curtir, para ir beber, para ir farrear e deixar as crianças em casa presas, sem nenhum acompanhamento de uma pessoa maior de idade. Essa eleição, ela tem uma grande importância, porque trabalha em cima dos direitos da criança e do adolescente, sem dúvida.
Sim. Muito bem. E para a gente finalizar, Gordo, Aguinaldo, a pergunta que eu fiz ao Nando, eu também faço a Vossa Excelência. Em decorrência dos últimos acontecimentos, né, que a gente sabe, processo administrativo, disciplinar, está para ser instaurado, a administração já deve estar tomando as devidas providências cabíveis. O que você tem a narrar sobre o assunto? E a gente se despede de você já para falar com o próximo conselheiro, tá bom? Seu número 14, deixa registrado, é com você. Primeiramente, eu peço, antes de falar da pergunta que você fez, que a população tem 14 concorrentes a conselheiro tutelar, só ficará 5, que a população escolha no dedo quem realmente quer e trabalha em prol do direito da criança e do adolescente. Analise com bastante tranquilidade, né? Tem 14 nomes em vão, tem 5 já na experiência, né? Então, tem 5 bons conselheiros concorrendo à eleição, e se a população e meus vizinhos e companheiros não quiserem me escolher, que escolham um candidato sincero, um candidato que queira um objetivo, que tenha um objetivo de cuidar do direito da criança e do adolescente. A respeito do que está se passando, como você fez essa pergunta, usando a máquina pública para ter vantagem, só tenho a dizer uma coisa, Aline: quem dever que pague. Quem estiver usando a máquina pública para ter vantagem, que se assuma, que os nomes sejam revelados, a população fique indignada, querendo saber quem é, quem não é. Né? Quem dever que pague, né? Isso, Gordo? Quem dever que pague. O que eu tenho a dizer é isso. Quem tiver aí nesse meio, nessa tragédia, que é triste, a gente vê falar que se fosse o conselheiro, mas é o conselho em geral que está sendo prejudicado. Não é por causa de um, todos pagam. Então, quem estiver devendo, que se assuma seu risco, corra seu risco. Muito bem. Portanto, esse foi o candidato Aguinaldo, popularmente conhecido como Gordo, número 14, no próximo dia 1º de outubro. E a gente vai para a nossa penúltima entrevistada nesta manhã de segunda-feira, dia 25 de outubro. Agora eu estou ao lado da candidata Aparecida Rodrigues, que ela levará o nome para as urnas de Cida Rodrigues. É sua primeira pretensão dentro do Conselho Tutelar como candidata, já esteve outras vezes. Quem é a Cida Rodrigues? Bom dia, Anselmo Robério nos estúdios, Aline Canuto aqui na Sala dos Conselhos, na Rua Leopoldo Duarte. Bom dia, Aline, bom dia, Anselmo Robério e todos os ouvintes da Rádio Palmeira FM. Eu me chamo Cida Rodrigues, né? Nasci no bairro Chucuruz e ainda permaneço morando no bairro Chucuruz. Sou pedagoga com especialização em pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional. Estou candidata pela primeira vez ao cargo de conselheira tutelar para poder contribuir assim com a nossa população, com a nossa cidade. Sou professora atuante da primeira infância. Também sou presidente da Associação Comunitária Irmã Mandres, lá no bairro Chucuruz, onde eu tenho um trabalho voluntário, fazia o trabalho com os moradores de rua e com os drogados, fazia também trabalho de evangelização com as crianças. Né? Essa sou eu, tenho 35 anos, sou casada, mãe de 3 filhos, e estou aí na luta para poder estar concorrendo ao cargo de conselheira tutelar, e assim, se a população estiver, né, votando consciente e escolhendo e me elegendo, estarei contribuindo de uma forma tanto de conhecimento como de experiência. Independente de ser conselheira tutelar ou não, a minha missão, o meu propósito é esse. Eu nasci para servir. Muito bem. Por que a Cida Rodrigues resolveu se candidatar a conselheira tutelar aqui em Palmeira dos Índios? Bom, Aline e todos os ouvintes, por que eu resolvi? Né? É uma área onde eu já atuo, uma área onde eu sou apaixonada, uma área onde eu tenho um trabalho independente do cargo. E, assim, por morar em um bairro de vulnerabilidade, né, e alcançar outros bairros, por acompanhar crianças, né, da minha área, das redondezas, e ver a necessidade, né, das crianças de estar com seus direitos para que não seja violado. Por eu ser uma pessoa que estou envolvida no meio dessa comunidade em si e amar o que eu faço, as pessoas, Cida, por que você não se candidata? Foi algo a se pensar, não foi do dia para a noite, já tem uns anos anteriores que vinha pensando, mas, ao mesmo tempo, eu tinha medo. E tomei essa decisão, porque quando você não se levanta, vem outra pessoa e se levanta no seu lugar. Aí, daí, tanto a experiência como o amor pela área, resolvi me candidatar e estou aí dando meu nome a toda a população palmeirense.
Muito bem. Qual é a mensagem que a candidata Cida Rodrigues, que estará com o número 16 nas urnas no próximo dia 1º de outubro, deixa para toda a população de Palmeira dos Índios, toda a coletividade e, por que não dizer, todos os cidadãos, que são aqueles que estão aptos para a votação? O que eu deixo para vocês é o seguinte: temos 14 concorrentes, né? 5 já são conselheiros atuais, estão aí tentando se reeleger novamente. Analisem direitinho quem são os candidatos, quais são as propostas, quem realmente são, o que eles fazem, né? Então, analise aí. Eu sempre digo o seguinte: quer conhecer essa moça que está falando aí, que você está ouvindo, que você está vendo? Não estou procurando seguidores, mas bota lá, @Cida Rodrigues, e analisa o meu trabalho anteriormente, anos anteriores, para você ver o amor, a paixão, a dedicação de uma pessoa que nasceu com um propósito de vulnerabilidade para mudar o mundo, por meio do conhecimento e por meio do amor e da luta, junto com políticas públicas. Muito bem. Para finalizar, professora Cida Rodrigues, a sua participação mais que especial aqui no Balanço Total, o que você acha, farei a mesma pergunta que fiz ao candidato Fábio Noronha, daqueles que se utilizam da máquina pública para poder trocar, em troca de favores pessoais, e por que não dizendo a possível candidatura ao cargo de conselheiro tutelar? O que eu posso dizer é vergonhoso. A palavra é essa, é vergonhoso. O conselheiro tutelar está se passando por uma posição como essa. Portanto, que a justiça seja feita, né? Que a justiça seja feita e, como o companheiro falou, quem dever tem que pagar. E que um apelo que eu faço, que esses nomes até sexta-feira seja divulgado para que a população esteja assim consciente. Outra coisa, gente, não esteja vendendo o seu voto por barganha. É uma área muito linda, onde eu participei do treinamento e me apaixonei mais ainda pelo Conselho Tutelar. É um órgão lindo, é um órgão maravilhoso, que precisa de mulheres, que precisa de homens guerreiros, que realmente defendam o direito das nossas crianças, dos nossos adolescentes. O meu número é 16, Cida Rodrigues. Conto com o voto, conto com o apoio e analise quem é essa moça que está falando. Muito obrigada, Cida Rodrigues. Portanto, ela, com o número 16, a candidata do sexo feminino, atualmente não existe nenhuma conselheira do sexo feminino, correto. E aí a Cida colocando o seu nome, disponibilizando aqui dentro da Sociedade de Palmeira dos Índios. E para finalizar, gigante da comunicação, esse nosso primeiro bloco de entrevistas exclusivas aqui na sala dos conselhos em Palmeira dos Índios, eu estou com o candidato Alisson, ele que é filho do Jó Mototáxi, que já é conselheiro tutelar dentro de Palmeira dos Índios, primeiro mandato, Alisson, primeiro mandato. E ele é candidato ao segundo mandato à reeleição. O Alisson, seja muito bem-vindo, programa Balanço Total, o Anselmo Roberi nos estúdios. Quem é o Alisson que irá utilizar o número 21 no próximo dia 1º de outubro? Bom dia, Aline, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Palmeira FM. O Alisson é um rapaz de 29 anos, pai de 2 filhos, Maria Laura e Nicolas Javi. Filho do João Motax, que muita gente conhece, que é presidente do Motax atualmente e presidente do bairro São Francisco. Minha mãe é agente de saúde do bairro Chucuruz, muita gente conhece ela também. E venho exercendo a função de conselheiro tutelar em nosso município. Verdade. O Alisson, por que se candidatar à reeleição? Vale a pena? É uma função que realmente vem de dentro do coração? Qual a verdadeira motivação para se candidatar à reeleição? Aline, eu como já venho assim na função, eu vejo muitas crianças e adolescentes tendo seus direitos violados. E eu, como conselheiro, sempre dei o meu melhor, independente de eu estar trabalhando ou não, porque lá nós trabalhamos 40 horas, mas independente dos meus dias de folga, quem precisou de mim sabe que eu sempre fui atuante. Poderia ser até no meu dia de folga. E aí, como eu vi muitas crianças envolvidas em drogas, por exemplo, sempre corri atrás para internar, requisitei o serviço, levei. E é muito gratificante você ver que aquela criança saiu daquela realidade, né? Saiu dos seus vícios e hoje é uma pessoa de bem. Não anda correndo risco de vida, que nem anteriormente corria, né? É muito gratificante. Muito bem. Caso o Alisson, filho do Jó Mototaxista, seja reeleito no próximo dia 1º de outubro, qual a mensagem que você deixa para a nossa população, para os pais das crianças e dos adolescentes e, por que não dizer, para os próprios menores impúberes? Aline, o que eu posso falar é que o pessoal se informe quem realmente sou eu. Que eu não vou falar quem eu sou, porque para me falar de mim é muito fácil. Se informe quem já precisou do meu serviço. Se alguém que já precisou falar que vale a pena,
votar em Alisson, aí sim vocês votem. Eu moro no São Francisco, ali próximo, moro no Paraíso, próximo ao São Francisco, dá acesso também ao Chucuruz. Muita gente ali me conhece. Se informe quem é o Alisson e vão lhe informar direitinho quem realmente é, o filho de João Mototáxi. Muito bem. E para a gente finalizar a participação, Alisson, nessa manhã mais que especial aqui, agradecendo desde já a atenção de todos os candidatos, já rogando as bênçãos do Divino Pai Eterno sobre cada um, que seja feito o melhor na vida de vocês, que a população vá lá no dia 1º, reconheça aquele que merece retornar àquele cargo almejado, pleiteado, aqueles que devem chegar como principiantes e que seja sempre feito o melhor em prol dos nossos menores. O Alisson, o que você acha, a pergunta que a gente perguntou a todos, né? Mas você enquanto conselheiro, atualmente e segue até o próximo dia 10 de janeiro, né? Isso, o que você acha, porque a gente teve acesso à imprensa a um suposto, né, que está acontecendo aí e vai haver algumas reprimendas, por que não dizer, administrativamente falando. O que você tem a narrar sobre os últimos acontecidos em questões envolvendo o nome do Conselho Tutelar? Além de uma situação muito triste, porque não cita nome, né, de quem realmente é. Assim que, assim, meu ponto de vista, já era para ter saído e a população ter conhecimento quem é esse candidato. E também... Até então, nenhum dos atuais conselheiros foram devidamente, de fato e direito, afastados do seu cargo, não é isso, Alisson? Não, até o momento nenhum conselheiro foi afastado. Eu sei que no mínimo deve ser uma minoria, que eu mesmo não sou. E queria que as autoridades tomassem a providência e divulgassem realmente quem é esse conselheiro. E nessa oportunidade também, Aline, eu queria pedir à população que analisasse cada candidato, o seu passado, quem é aquele candidato, e deixar um alerta para a população e dizer que veja aquele candidato que está comprando voto também, que se realmente esse candidato vai querer compromisso com vocês. Porque assim, em véspera de eleição é muito fácil a pessoa chegar, dar 50, dar 100 reais, e na hora que a pessoa precisar, a pessoa virar as costas. Olhe realmente quem é cada candidato, analise. O meu número é 21, e se vocês verem que eu mereço seu voto, eu preciso do voto de vocês de confiança. Muito bem. Portanto, Anselmo Robério, caríssimos ouvintes, diletos espectadores, eu me despeço aqui. Daqui a pouquinho a gente retorna com outra reportagem dentro da programação normal do Balanço Total, nesta manhã de segunda-feira, dia 25 de setembro. E amanhã a gente retorna, trazendo mais 5 candidatos ao cargo de conselheiros tutelares aqui dentro de Palmeira dos Índios. E a gente vai mostrar para vocês, para a maior audiência do Rádio Alagoano, quais as propostas, quais as pretensões de cada um. Hoje a gente entrevistou o Alisson, ele com o número 21, no próximo dia 1º de outubro. A gente entrevistou também o Nando com o número 22, no próximo dia 1º de outubro. O Gordo com o número 14. A Cida Rodrigues com o número 16. E o Fábio Nogueira com o número 18. É com você aí nos estúdios. Até mais. Falou a supervisora do Balanço Total, diretamente da Sala dos Conselhos aqui em Palmeira dos Índios, Aline Canuto.